Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a esta série que está começando exatamente agora, chamada Crônicas Saxônicas. Bem-vindos aqui no Top Livros, o seu canal preferido de leitura. E se não for, vamos tentar torná-lo. E hoje eu tenho um imenso prazer de trazer aqui para o canal a série de livros chamada Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell. E já começamos com boas notícias. Além da série ser recheada de aventura, batalha, mistério, o velho estilo Vikings de trazer histórias fantásticas, eu lhes revelo que a série tem 13 livros. É livro pra caramba! E temos a série mesmo, a que a gente assiste, super bem produzida, que dá vida a todo o universo dos livros. É conteúdo que não acaba mais. E faz tempo que eu tava querendo ler esse livro e também trazer aqui pro canal. Embora tenha 13 livros, eu prometo pra você que eu trarei aqui um vídeo para cada livro. Pra gente discutir, analisar, trocar nossas opiniões, o que achamos da série, do livro. Então eu te agradeço pela sua presença e te convido para fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo lá no Facebook chamado Leitores de Mil Vidas, onde a gente tem essa troca de ideia, a gente discute, tem essa opinião e a gente consegue conversar mais de perto, tá certo? Fica o convite, eu te espero lá. Eu também te convido para fazer parte do canal e se você quiser adquirir os livros, o link tá na descrição. Eu adquiri esse aqui, ele tem os 4 primeiros livros da série, uma caixinha que vem 4, vem essa caixinha, a bandeira e um posterzinho. Eu achei muito bom, show de bola pra gente começar a ler, né, porque termina um, você já quer o outro, então tem que estar na mão. Crônicas Saxônicas. E tu percebe que o livro é foda só pelo fato de todos os livros juntos formarem uma ilustração completa. Não dá pra discutir que os detalhes estão em todos os lugares. E bom, sem mais delongas, bora lá pra história. Nosso protagonista em Crônicas Saxônicas se chama Osbert. E também se chama Uhtred. Ele tem os dois nomes. Na história você vai saber o porquê. Mas ele é chamado Uhtred, é da Inglaterra e é do norte, da Nortúmbria. Mas após uma grande invasão dos dinamarqueses, os temíveis Vikings, ocorre uma batalha e Uhtred passa a viver entre os dinamarqueses. É bem engraçado e essa mistura que o autor Bernard Cornwell gosta de fazer. Nas Crônicas de Arthur, o Defeu, o protagonista, ele era saxão, ele era um viking e ele foi criado no povo, né, o povo britânico, na cultura inglesa. E aqui o Uhtred é totalmente o oposto. Ele era inglês, ele era da Inglaterra e ele foi criado na cultura nórdica. Então tem esse contraste, é bem interessante essa mistura. E a gente percebe que Bernard Cornwell ele gosta de dividir, misturar, fazer essa mistura com os personagens e dar um contraste bem interessante. Essa mistura tem total importância na personalidade do protagonista, em suas escolhas, assim tendo bastante impacto na história. Só um leve spoilerzinho aqui pra você. Quem cria o Uhtred, né? Quem cria o nosso protagonista não é qualquer viking. O nome dele é Ragnar. Gostamos de você. É um filho pra mim agora. Não, infelizmente não é Ragnar Lothbrok. Seria perfeito se fosse. O nome dele é Ragnar Ragnarsson. E agora vamos falar um pouquinho das nossas expectativas sobre Crônicas Saxônicas. Eu admito que eu sou um grande fã de Vikings,
e agora o Último Reino, The Last of Kingdom, não seria diferente, né? Tem o mesmo universo, conta a mesma coisa. Embora a série Vikings ela conta desde a época em que Ragnar era jovem, aqui a série ela conta desde o momento em que Ragnar chega na Inglaterra. Embora os dois universos, né, as duas séries, elas contam a mesma história, né, tenham o mesmo segmento, ainda assim tem muita coisa diferente. Eu até gostaria que tivesse bastante conexão entre as séries, mas a série Crônicas Saxônicas ela conta a história há muito mais adiante no tempo, né? Em Vikings conta até um pouco à frente dos filhos de Ragnar, e a série aqui conta bastante décadas à frente disso. Então ela tá um pouco mais recheada, não só de detalhes, mas também de grandes partes históricas daquela época. Eu sei muito pouco do livro porque eu só dei uma folheada para deixar mesmo a expectativa, né, a surpresa quando a gente lê, né, para fazer esse vídeo aqui um pouco mais de mente aberta, para dar um geral no contexto, para a gente ter uma visão, uma pegada, ter um rumo, saber o contexto histórico, as inspirações até do autor. E eu te confesso que as expectativas estão muito altas com esse livro aqui. Eu já estava há muito tempo querendo ler Crônicas Saxônicas e finalmente chegou o grande dia. Antes de mais nada, devemos dar os créditos ao autor de tudo isso, Bernard Cornwell. E vale a pena mencionar um pouquinho da sua vida para a gente entender o contexto das suas histórias, as suas inspirações e o porquê dessa paixão por ficção histórica que ele tem. Bernard Cornwell nasceu em Londres em 1944, mas foi criado mesmo em Essex, que soa bem familiar com o Essex. Já podemos somar um ponto aí. Bernard Cornwell foi criado por pais adotivos e foi conhecer seus pais biológicos muitos anos depois. E ao conhecer sua família de sangue, ele ficou fascinado por sua descendência paterna, onde o mais distante que poderiam rastrear em sua linhagem é na Britânia no século VI. E segundo sua biografia, um dos elos mais antigos em sua linhagem é conhecido como Eidir the Flambearer, que em sua tradução seria Eidir, o portador da chama ou o portador do fogo, que certamente não é nenhuma coincidência que Portador do Fogo seja o nome do 10º livro das Crônicas Saxônicas. E você me pergunta, quem seria este tal de Eidir, Portador do Fogo? Bom, ele foi um saxão invasor que conquistou o que é hoje conhecido como o Castelo de Bamburgo, ou também como Bebbanburg. Se linkarmos tudo isso, até parece que não tem nada de coincidência, e as Crônicas Saxônicas não é apenas ficção histórica, mas a história da linhagem do cara. É claro que com um toque de imaginação que, cá entre nós, deixa a história ainda mais épica. E isso deixa muito bem claro o porquê de nosso protagonista ser Uhtred e não Alfredo, já que Alfredo era rei e praticamente salvou a Inglaterra. Isso mesmo que o próprio Alfredo tenha escrito muitos dos textos da época e que servem de base hoje. Lá em Notas do Autor, no finalzinho do livro, o primeiro livro, O Último Reino, Bernard Cornwell conta um pouquinho que foi fiel, né, à história da formação da Inglaterra, né? Ele conta bastante sobre suas pesquisas, sobre as fontes que ele buscou, sobre os relatos, os escritos antigos que tem, muita coisa foi escrita pelo próprio Alfredo. Ele conta que apenas Uhtred e Ragnar foi fictício dentro dessa história. Muitos dos outros personagens realmente existiu, e ainda mais Alfredo, que, né, foi ele que escreveu muitas das coisas. Mas uma família chamada Uhtred foi de fato dona de Bebbanburg. E como Bernard Cornwell escreveu as Crônicas Saxônicas se baseando no mais próximo dos fatos, de acordo com tudo que tem de documentários, matérias, descobertas, tudo que tem da época e que sirva, pelo menos para dar uma noção de como muita coisa ocorreu, fica bem claro a preferência de Bernard Cornwell por colocar o protagonista em Bebbanburg, já que a sua descendência vem dali. Então vamos esperar o que estes incríveis livros nos trarão. Vamos dar uma navegada no contexto histórico para a gente ter uma noção de como estava a situação da Inglaterra na época. Então, para a gente entender a situação atual da Inglaterra,
Vamos voltar um pouquinho no tempo, onde a Inglaterra ainda era conhecida como Britânia. Cerca de 500 anos depois de Cristo, os romanos já tinham ido embora há muito tempo da Britânia. E isso mudou muito a cultura nativa, não só pelas grandes cidades e marcas do país, mas a religião. Os romanos deixaram uma religião e o que foi adotada por muitos, o cristianismo. E é aqui a época do grande rei Arthur. Se ele de fato existiu, viveu nesses tempos. E Arthur foi de grande importância para a Britânia, pois ele, em todo o seu período de governo, conseguiu conter as invasões dos saxões, os bárbaros germânicos. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa época, né, a época do rei Arthur, eu recomendo para você ler as Crônicas de Arthur, também de Bernard Cornwell. Inclusive tem vídeo, tem resenha aqui no canal sobre todas as passagens do rei Arthur. Dá uma olhada aqui. E por fim, Arthur defendeu muito bem a Britânia no seu tempo, mas após a sua época, os saxões continuaram avançando e a colonizar a Inglaterra. E a Britânia passou a ser chamada de Inglaterra, que é derivada do anglo-saxão. E os verdadeiros nativos, os britânicos, foram empurrados para o canto da Inglaterra e resistiram ali em Gales. Ali os caras parou ali e falou: ó, daqui nós não sai, daqui ninguém tira. E os caras ficou lá bastante tempo. Os saxões passaram a ser chamados de anglo-saxões, por serem agora um pouco mais misturados. E no decorrer dos séculos, os saxões pagãos se converteram a cristãos. Mas a Inglaterra não deixou de ser alvo. E agora, nos anos 850, quem invade em grande escala eram os dinamarqueses. E aqui entra mais uma vez tempos caóticos na Inglaterra ou mesmo na Britânia, né? Tempos caóticos onde há caos e destruição, e assim entramos, né, nas épocas, no tempo de Utrecht. Mesmo sendo Inglaterra, ainda assim não era uma só, ela era dividida em reinos, 4 reinos independentes. E muito embora o personagem Utrecht seja fictício, mas ele está envolvido em tudo o que ocorre nessa época. E convive de perto com grandes nomes históricos como Alfredo o Grande, Ivar o Sem Osso, Ubba, Halfdan, Guthrum, Eduardo, Athelstan e Ragnar. Mesmo em outras versões, como em Vikings, os personagens tendo idades ou destinos meio diferentes, eles ainda assim compõem o período histórico. Como por exemplo Ragnar. Em Vikings, ele apenas atacava e saqueia a Inglaterra. Mas aqui, nas Crônicas Saxônicas, em Um Último Reino, Ragnar vem para a Inglaterra para morar. Em Vikings, o seu primogênito se chama Bjorn. E na série O Último Reino, o filho de Ragnar se chama Ragnar. Quanta criatividade, nossa senhora. Mas como se não bastasse 13 livros, temos a série para saborear e criticar depois que a gente lê o livro e vê que muita coisa foi tirada. Mas assim mesmo a série não deixa de ser foda, afinal é adaptação e sempre vai ter as suas diferenças, sempre vai ter, né, coisas faltando ou adaptações diferentes, né, para o cinema. Lembrando que é 2 livros para cada temporada, né? Eu fiquei sabendo por aí que a cada 2 livros é equivalente a uma temporada da série. Então a gente lê um, assiste meia temporada e lê o outro e você pode terminar uma temporada, né? É uma maneira que eu indico de ler, né? Você lê primeiro, você imagina da sua maneira, da sua forma, vê os personagens, vê os detalhes, né? Que o livro é composto de sempre muito mais detalhes, né? Isso não dá pra discutir, quem discutir coloca aqui embaixo, né? E a maneira com que eu vou degustar o nosso querido Crônicas Saxônicas vai ser primeiro ler o livro e depois, né, assistir a série. Embora, né, algumas vezes dá muita vontade de assistir a série, mas é muito bacana você ler o livro e ver a versão do livro primeiro, né? A série foi tirada do livro, então é isso aí. Então fica a dica, eu agradeço a sua atenção. Tá começando uma jornada incrível aqui no Top Livros. As resenhas vão chegar, me aguardem, porque o destino é tudo.